Muito boa tarde, caros irmãos. E quero que as pessoas entrem nesse live e queria fortificar um problema que sempre falo nas redes sociais e já escrevi vários artigos acerca desse problema das independências dos países africanos. Então, hoje tive a possibilidade de fazer pesquisa e calhei em muitos artigos que justificam as minhas observações ou as minhas palavras de que, na verdade, nós africanos não somos independentes. Então, estamos a fazer vídeo, muitas das vezes estamos a ter assim um problema no som, às vezes as palavras estão a se cortar. Então, é por isso peço aos meus irmãos que entrem, vou me dar minimamente uns 2 minutos para poder sermos mais ou menos muito, no sentido de nós ouvirmos ou de vocês ouvirem aquilo que eu pretendo dizer acerca das independências, das nossas independências de África. Então, quem está no grupo pode entrar e me seguir. Também mete muitos corações no sentido de guardar bem com a qualidade esse vídeo. Entra, caros irmãos. Entra. Bom, vou começar. Caros irmãos, muitas vezes nas minhas locuções ou nas minhas publicações, vocês veem que eu martelo que a África não é independente ou os países africanos não são independentes. Muitos me criticam através de comentários, de críticas através de comentários. Outro me segue no privado me dizendo, mas você só fala mal dos europeus, dos brancos, enquanto que se não fôssemos independentes, nós podíamos estar a falar conforme você está a falar hoje em dia. Se nós não formos independentes, nós podíamos ter esses presidentes. Se nós não fôssemos independentes, nós podíamos ter
logos com a nossa identidade. Então, hoje vou tentar responder a esses meus irmãos e a esses que pensam assim, que têm também as suas razões de pensarem conforme, mas também eu também tenho as minhas razões de afirmarem essas palavras. Acho hoje, sempre nos inquéritos, nas investigações, consegui calhar num vídeo, um vídeo de uma conferência ou palestra dos europeus, onde havia o primeiro-ministro francês e outros responsáveis da Europa. Então, esta reunião tinha muita gente. Esse encontro, essa palestra ou a conferência, tinha muita gente. Muitos europeus estavam nessa conferência. E eu coloquei esse vídeo no grupo e fiz os meus comentários e traduzi o que se diz nesse vídeo em português e coloquei o vídeo que está em francês. Acho que todos que estão no grupo Congo poderão ver este vídeo, principalmente as pessoas que têm sorte de compreenderem a língua francesa vão encontrar este vídeo e vão ver. Então, neste vídeo fala-se de tudo que eu sempre martelo, que temos problemas em África, não somos independentes, vivemos completamente na dominação mental, dominação física, econômica, espiritual e tudo. E chego à conclusão que não somos independentes. E quando vi este vídeo, fortificou-me pelas críticas que eu tenho sempre recebido nos meus próprios irmãos. E, como nós dizemos sempre, porque muita gente pensa que quando nós estamos a investigar para poder abrir os olhos, para nós podermos abrir os olhos dos nossos irmãos, muitos pensam que nós somos contra a raça branca ou somos racistas. Muita gente nos trata de racistas, enquanto que não. Coisa que devem saber é que nem todo o africano, que é nosso irmão, também não é todo o branco é nosso inimigo. Não. Razão pela qual existem muitas organizações aqui na Europa que apoiam-nos na defesa do continente africano, que nos apoiam, por exemplo, no problema que estamos a passar atualmente das vacinas. Essas organizações nos ajudam e nos defendem. E essas organizações não são organizações dos africanos. São franceses, portugueses, ingleses, que defendem o homem
porque somos humanos, independentemente das cores da nossa pele. A razão pela qual nós não falamos, não tocamos na pele, tocamos no que vivemos, nas instituições imperialistas que nos exploram, que nos dominam. Muito obrigado, mano Finda. Dombash. Meu irmão. Yeah. Estou a falar sobre as independências de África. Sempre afirmo que a África não é independente. Então, publiquei um artigo acompanhado com vídeo que meti no grupo hoje, mas infelizmente nós africanos temos um problema. Poucos dentre nós gostam de ler. A maioria parte só gosta, talvez, ouvir vídeo, seguir vídeos, do que ler artigos. Eu escrevo vários artigos, mas tenho muita certeza que poucos leem, porque às vezes uma pessoa mete toda a justificação e dentro dos comentários você vê que há irmãos que te colocam perguntas, que essas perguntas poderá encontrar a resposta diretamente no artigo, mas às vezes te coloca a mesma pergunta porque não leu o artigo, só viu o título, mais nada, não chegou de ler o artigo, todo o artigo até no fim, e te interpela através de críticas. Críticas essas, às vezes, as respostas estão dentro do artigo. Razão pela qual comecei a me focalizar a fazer vídeos. Então, conforme estava a dizer, a África não é independente. E este homem, interlocutor desta conferência, afirma que a África é terra dos europeus. Muitos também vão me dizer, como então a África é terra dos europeus? Eles afirmam que, na verdade, a África é terra dos europeus. Então, coincidem diretamente com a minha afirmação quando digo a África não é independente. A África é sob colonização da Europa. O homem justifica como é que a África é terra dos europeus. A África, em princípio, fala e pensa nas línguas da Europa. Essa é a primeira falha dos africanos. A África fala e pensa nas línguas europeias. Primeiro ponto. A África se exprime os seus conhecimentos, toda a sua inteligência, tudo em francês, em inglês, em espanhol, em português e outras línguas da Europa. Mesmo publica livros, esses livros dificilmente vais ver um autor publica um livro em Kikongo, em Kimbundu, em Umbundu, em Chokwe, em Ganguela, tudo nas línguas
da Europa. Então, o pensar, o conhecimento e a inteligência, o falar tudo do africano é europeia. Essa é a nossa primeira falha, que complica completamente a nossa liberdade. O segundo ponto, a África compra e consome produtos da marca da Europa. Tudo que a África quer, Mercedes, Volkswagen, não sei o que, tudo os carros da Europa. Aquelas marcas da Europa. Computador da Europa, roupa da Europa, Adidas, Versace, Yohji Yamamoto até é asiático. Nike. Tudo que se encontra nas nossas casas, se você fazer recenseamento, vai encontrar a maior parte que está das coisas que estão na tua casa é da marca da Europa. Até mesmo os produtos que estão a sair na China, para vender bem esse produto, diretamente vai meter Made em França, Made na Itália, Made em Inglaterra. Então, se observar essas coisas todas, vai ver que a Europa está nas nossas casas, em todos os produtos que nós consumimos. Então, tudo que nós recebemos como meio financeiro, não gastamos para os produtos africanos. Não gastamos para poder desenvolver a economia nacional ou dos produtos nacionais africanos. Gastamos ou este meio financeiro através dos bens da Europa. E este dinheiro não fica aqui. Esse dinheiro que nós compramos, então, como esses europeus têm as suas empresas, têm as suas lojas, têm as suas que vendem em África, ou os comerciantes que nos trazem essas coisas, vêm da Europa para poderem irem comprar e nos trazer. Então, este nosso dinheiro que nós compramos essas coisas, não fica em África, mas que sim vai na Europa. Esse é o segundo ponto. A África compra e consome marca europeia. O terceiro ponto, que a África tem como potência a Europa. A África tem como potência a Europa. O primeiro potente nos países africanos, que segurou a economia dos países africanos, é a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra. O segundo país é a França. O terceiro país é os Estados Unidos. O quarto país é a Espanha. O quinto país é o Portugal. O sexto país, Greco. São esses países que seguraram a economia de África. Então podemos perguntar se eles que seguram a economia de África, na economia, os africanos se encontram onde?
zero. Então, vamos dizer que se a economia está nas mãos deles, primeiro, Grã-Bretanha, segundo, a França, terceiro, os Estados Unidos, quatro, a Espanha, quinto, Portugal e o sexto, o Greco. Se é eles que seguram a nossa economia, são as potências da nossa economia africana. Então, está onde o lugar do africano, de África, para a sua própria economia? Zero. Quando falo que a África, ele que para a Europa é a potência da economia africana. Então, entramos no quarto ponto, é que a Europa é o dono de todas as minas. Todas as minas que se encontram, de diamante, de ouro, de cobalto, magnésio, ferro, os donos dessas minas, os responsáveis dessas minas, os proprietários dessas minas são os europeus. São eles que exploram as minas em África. Quando você vê cobalto, quem explora tem lá europeus. Quando vem na empresa de diamante, você vai lá, você vai encontrar os europeus. Quando vai de ferro, vai encontrar os europeus. Então, quem explora as minas em África são os europeus. E quem explora o nosso petróleo também são os europeus. Vais encontrar a empresa Elfa, vais encontrar a empresa Total, mesmo os americanos também vieram da Europa. Não esquecem disso. Então, todas as empresas petrolíferas, todos os donos daquelas plataformas são europeus. Dos produtos agrícolas, em muitos países africanos vai encontrar a agricultura é pegado pelos ou pelas empresas europeias. Nós também em Angola não vamos longe, só ir aqui no Bengo vais encontrar bananeiras, hectares de bananeiras. Se você perguntar quem é o dono dessa fazenda, vais ouvir só um europeu ou um português. Se você ver nos outros lados, você vai encontrar pessoas que a cultivar batatas, renas. Vais encontrar é que é uma empresa representada por quê? Por um senhor que não entende nada, só espera de lucros, mas quem está no fundo, atrás, é um europeu. Quer dizer, todos os nossos produtos agrícolas, também são controlados pelas empresas europeias. Ai, 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 ai. A moeda. A nossa moeda, temos o Banco Central. Por exemplo, no caso do meu país, temos o Banco Central de Angola. Mas para fabricar
a sua própria moeda. Tem empresas europeias. São eles que vão fabricar a nossa moeda e nos trazem no território. Noutros países africanos, vai encontrar que sempre, até hoje em dia, usam como moeda o franc CFA, o franco do centro de África, que muitos já qualificam aquilo de franco das colônias francesas. Então temos muitos problemas, meus irmãos. Quando nós falamos que da Europa, quando nós citamos as ações de imperialistas que continuam em África, não duvidam. Não duvidam. Isso são provas que estou a vos mostrar. São provas que estou a citar. Então, os mobiliários, todas as empresas que andam a virem construir novas cidades, você vai encontrar os donos dessas empresas são africanos, são europeus ou asiáticos. Então, nós chegamos no ponto de se perguntar: será que na verdade somos independentes? A China, muita gente pensa que a economia de África é segurada pela China. Não. A China trabalha atrás dessas empresas europeias. Ele faz o rolo de subcontração. São empresários. Se você ver chinês lá onde está se explorar diamante, uma pequena empresa, então essa empresa chinesa é subempresário. Ou são empresários. São subcontrados. Essas empresas fazem a subcontração. Então, não é eles que estão à frente. São os europeus. Temos problemas, meus irmãos. Temos graves problemas. Quando dizemos essas coisas, não é para baixar a nossa pessoa. Eu quero que o africano abra os olhos no sentido de ter a verdadeira independência. Eu luto para isto. Não critico, por exemplo, que, como muitos pensam, só fala mal dos europeus, só fala mal dos brancos. Não sei. Não! Mas a realidade é essa que eu estou a explicar, que nós vivemos. E depois nós vamos falar que somos independentes. Não. Então, fazendo uma visão geral de tudo que eu disse, a África pertence a quem? Então, conclusão de tudo isso que eu falei, isso mostra que a África pertence à Europa. E na Europa
como tem um país que colonizou muitos países africanos, a França tornou a porta-voz dos africanos. Porta-voz dos africanos, como? No sentido de defender a África, para mostrar no mundo que eles são defensores de África. No fundo, é mentira. Eles defendem os seus interesses. Eles vão na ONU, nas organizações internacionais, a ONU, a G7, G20, eles defendem o continente africano. África não pode ser isso, África não pode ser isto, aquilo, isso. Tudo isso são discursos para poder tapar a vista dos africanos. Isso tudo são discursos para poder tapar a visão completa dos nossos dirigentes, pensando que estão nos defender, enquanto que eles atrás estão nos comerem à força, estão nos explorarem com toda a força. Então, meus irmãos, a África não está independente. Saiba disso, na verdade, que a África não está independente. A África, neste presente momento, não pertence aos africanos. Razão pela qual, quando estão a discutir uma coisa, por exemplo, esse problema que nós temos atualmente dessa doença de coronavírus, vai ver que estão a discutir com os nossos responsáveis, ou os nossos dirigentes, os nossos governantes. Muitos desses governantes aceitam facilmente porque eles não têm um poder econômico, não têm um poder político, não têm nada. Então, quando eles dizem que vamos vir vacinar as crianças de África, você vai ver na lista, o Congo aceitou, Côte d'Ivoire aceitou, Burkina Faso já aceitou. Muitos países começam a aceitar porque eles não têm aquele poder político, econômico e social e cultural. Quer dizer, esses dirigentes são figuras, simplesmente figuras dos europeus, que cumprem as diretrizes dos países da Europa. Razão pela qual vai ver qualquer coisa, o outro sobe no poder, quando o outro sai no poder, quer levar o outro que saiu no poder, aonde? No Tribunal Internacional. Qual é o Tribunal Internacional? É na Holanda, porque o outro cometeu isto e aquilo. Quando você também vai sair, o outro também que vai vir, vai querer te levar no Tribunal Internacional. Será que esse Tribunal Internacional é feita só para os africanos? Nós, nos nossos países, não temos tribunais. Mas depois defendemos, na verdade, somos independentes. Não, meus irmãos, não. Já detalhei tudo sobre as independências. Não somos independentes. A África, neste presente momento, não pertence aos africanos. Já expliquei como, já expliquei tudo. Podem partilhar este vídeo, escuta, podem chegar até nos nossos ministérios, os governantes, ouvirem esse vídeo. Partilha, meus irmãos. Procuramos a nossa liberdade, procuramos a nossa independência, porque a África, na verdade, não é independente. E para sermos independentes, nós temos que fazer coisa contrária de tudo que eu citei, a partir do ponto 1, da língua e do pensar africano.
valorizar os bens de consumo e comprar a marca africana. Termos a potência econômicas, criar milionários africanos, termos ricos, milionários. Quando falo de milionários, o Estado tem que depositar dinheiro para essas pessoas se investir e ter os milionários africanos capazes de trazer a indústria pesada para a África. E depois temos que ter como dono, mesmo até nacionalizar as empresas, mas não deixar as empresas das minas nas mãos dos europeus. Não deixar a potência petrolífera para comprarmos, por exemplo, sondas. As nações podem tentar a jogar neste ponto e produzirmos nós próprios. Sabermos fabricar o que é nosso e valorizar o nosso próprio produto. Sermos proprietários de muitas grandes empresas em África. Não dissemos que os estrangeiros não podem vir e trabalhar em África. Mas, normalmente, nas grandes empresas, eles, mesmo serem sócios, mas teria que ser sócios minoritários. E é assim que nós podemos ter a independência de África. Valorizar, primeiro, o que é nosso. Mesmo em termos espiritual, valorizar a espiritualidade camite ou africana. Porque esta espiritualidade nos dá a forma de pensar diferente de outros deuses. Muitos vão dizer que quais são os deuses também que está a falar. Na espiritualidade africana tem Deus do Sol, Deus da Lua, Deus da Terra, Deus dos animais, Deus da planta, Deus do homem. O homem também é um mini-deus. A força que está na natureza é força de Deus, de Nzambi. Então, nós temos que prestar atenção o que é nosso. É assim que nós teremos a independência de África. Fora disso, nada. Neste presente momento, podem me criticar dizendo que estou a falar contra os europeus, não gosto dos brancos, sou racista. Não é nada disso. Repito, nem todo africano é nosso irmão, também nem todo branco é nosso inimigo. Muitos africanos só roubam para o bem da Europa. Muitos africanos só trabalham para levar as suas coisas e gastar todo o seu dinheiro na Europa, na Ásia, na América. E esses amam de África? Não. Mas tem muitos europeus também, que são nossos amigos, nos defendem, amam-nos, vão até no terreno, ajudam-nos. Esses são nossos irmãos também, não são nossos inimigos. Quando falamos do sistema europeu, falamos do sistema imperialista, das instituições, da forma da governação da Europa em relação ao nosso continente africano. Meus irmãos, não vou ser longo, acho que já estou a completar 40 minutos. Quem me seguiu, muito obrigado. A todos que me seguiram.
Muito obrigado. Escutam bem. Abrimos os olhos para que a África seja a terra dos africanos. Porque neste presente momento, a África não nos pertence. Você vê só o africano da maneira que sofre. Você vê só que em África não tem hospitais. Não tem ventiladores para os hospitais para essa doença de coronavírus. Não tem. Não tem. Porque a maioria desses africanos preferia ter vir embora comprar um hospital na Europa e ser dono de um hospital da Europa. Quando vai morrer, os europeus recuperam. Do que construir um bom hospital em África e equipar aquilo quando ele está doente, fica tratado aí. Mas eles preferem virem quando estão doentes, mesmo dor da cabeça, dor de dente, correm para a Europa, virem serem tratados. E o povo em geral de África a sofrer nos centros médicos, nos hospitais sem condições, nos hospitais sem medicamentos. E agora, esses são amigos de África? Não. Também fazem parte dos inimigos de África. E quando esses dirigentes que compram vivendas, palácios na Europa, constroem hospitais na Europa, quando eles morrem, a Europa recupera tudo e a família desse defunto prefere ir enterrar o corpo desse malandro, desculpa o termo, no continente africano. Quer dizer, a África só recebe mortos, né? A África só recebe mortos. De toda a tua vida trabalhaste para a Europa e quando morre, quer ter honras em África. Esse é o nosso problema. Então, meus irmãos, abrimos os olhos. Nós, africanos, temos que abrir os olhos no sentido de nós defender o nosso continente. Redefender tudo através das línguas, a partir das línguas. Quando escreves um livro, escreve um livro em Kikongo, tudo o teu pensar, toda a tua inteligência, todo o teu conhecimento, também escreve em Kikongo, esse livro, também escreve em Kimbundo, também escreve em Chokwe, também escreve em Lingala, se você quiser, também escreve em Ganguela, em Umbundo, para valorizar a tua cultura. Quando você mete o teu livro na língua dos outros, todos os teus conhecimentos, direto ou indiretamente, está ao serviço de outros. Quando você põe a tua inteligência, a tua sabedoria, o teu saber, o teu conhecimento na língua dos outros, você automaticamente você vende sem ganhar nenhum tostão a tua inteligência no dono da língua que você colocaste no teu livro. Razão pela qual, quando nós falamos hoje de Siki, Malulu e todo o conteúdo da nossa
intervenção falamos em português, você acha que esses portugueses não vão me perguntar, Malulu é o quê? Onde se encontra? Como que está esta planta? Vão querer saber. Em vez de você ser o beneficiário dessa tua investigação, um dos teus irmãos que vai ir mostrar no europeu que o Malulu é essa planta aqui, também não vai beneficiar também nada. Então, esta folha vai ser a folha que vai fabricar muitos medicamentos nos laboratórios europeus. E você próprio entregaste ofereceste a tua inteligência, o teu conhecimento através da tua língua, para da língua dos outros, e o beneficiário é o outro. É por isso que a língua é muito importante. É por isso que os europeus, os colonizadores, fizeram tudo para nós abandonarmos as nossas línguas e trabalharmos nas línguas deles. E esse aqui é o problema grave que nós temos em África. Então, vamos corrigir isto, se Deus ajudar. Nzambi para ficar à frente de nós, termos dirigente que tem um amor para a pátria, que tem um amor para a África, para poderem mudar a forma de pensar, do africano. Caso contrário, vamos continuar sempre a sofrer. Vamos continuar sempre a ser estrangeiro nas nossas próprias terras. Nós não somos donos de África neste presente momento, meus irmãos. Vos digo a verdade e repito. Então, procurarmos abrir os olhos no sentido de entendermos e de valorizar o que é nosso, para que amanhã a África seja uma terra independente. Muito obrigado a todos que me seguiram. Muito obrigado, meus irmãos. Muito, muito obrigado. É essa intervenção que eu queria fazer. E amanhã vou fazer um outro live no sentido de explicar o que vai acontecer para o nosso continente africano depois desta epidemia de coronavírus. Porque muita gente me mandaram mensagem no privado, outros a criticarem do live que eu fiz, outros também a me apoiar. Então, eu vou explicar quais são as consequências futura dessa doença de coronavírus. Então, muito obrigado, meus irmãos. Que Nzambi Ampungu Tulendo, o Criador de tudo que protege a África, acho que, e tenho muita certeza, já nos protegeu. As nossas línguas, mesmo com 500 anos, não desapareceram. A nossa sabedoria, mesmo com 500 anos, continuamos sempre sábios. A nossa cultura, mesmo com 500 anos de dominação, não desapareceu. A nossa espiritualidade, mesmo com 500 anos, não desapareceu. Então, fizemos todos possíveis de nós levantarmos, de nós desenvolvermos, de nós valorizarmos o que
é nosso. Muito obrigado. Lusala Kiambote.